A paz do Senhor a todos, boa noite, meus queridos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a Betfagé, que no domingo do Senhor abre as portas e corações para receber vocês, membros e convidados, e também você aí pela internet, que tem já o bom gosto, a graça do Senhor, de estar conosco aos domingos, especialmente aos domingos, onde o nosso culto é transmitido online para todo mundo de fala portuguesa, com certeza. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Esta igreja tem como lema principal, família é tudo, e como lema no momento, evangelho puro e simples, de modo que não espere malabarismos, não espere dramatizações, espere sim a palavra de Deus pura e simples como ela realmente é. Amém? Amém. Bendito seja o Eterno. Agora, de posse do boletim em suas mãos, abram mais uma vez. Se você não o leu, convido a que leia comigo, porque é uma preparação para a nossa mensagem, que começa agora, precisamente. O Marcos 4 diz assim, estou aqui pensando um dos versículos e trazendo a nossa memória. O vento parou, fez uma grande calmaria. Jesus disse-lhes então, por que sois tão medrosos, em algumas versões tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ora, o vento, assim colocamos aí, tem grande força que pode se transformar em benefício ou malefício. O benefício ocorre, meus irmãos, quando sabemos usar a força do vento. E como exemplo temos aí os vários, vamos chamar de cataventos, não é? Aquelas coisas enormes que produzem a energia a partir do vento, a energia eólica, já há décadas na Europa e finalmente chega à Terra Brasilis. Então temos o benefício quando nós sabemos bem utilizar a força do vento. Mas também temos o malefício quando não podemos contra a força do vento. E aí temos a tempestade, que é o tema de nossa reflexão de hoje à noite. Já voltaremos a ela. Vemos que na travessia de um rio, de uma lagoa, de um açude, de um mar, isto pode ser sim uma experiência extraordinária, desde que você possa começar e finalizar a travessia sem grandes dificuldades. No verso acima, nós veremos que pescadores experientes e conhecedores do lago de Genezaré tiveram medo. E vamos já saber por quê. Agora, volte os seus olhos lindos e maravilhosos para o texto de Marcos 4, verso 35, que diz, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para a outra margem. Aquele dia significa dizer que ele tinha já explicado algumas parábolas antes aos seus ouvintes. Para quem se deu ao trabalho de ler todo o capítulo 4 de Marcos, percebeu que ele havia explicado, por exemplo, a parábola do semeador, em seguida a palavra da candeia, em seguida explicou a semente que cresce pouco a pouco, e logo em seguida o grão de mostarda. Portanto, ele finalmente vai e diz assim, passemos para a outra margem, porque já era tarde, quem sabe até já crepúsculo, final de tarde, começo de noite. Estava Jesus cansado, discípulos cansados, muita gente também nos barcos cansada, e era importante, mister, imperativo que passassem a outra margem. Assim estamos nós, cansados muitas vezes, tentativas e tentativas e tentativas sem obtermos o resultado desejado. E ficamos nos movendo em torno do mesmo problema, entra mês e sai mês, ano e sai ano, e a coisa permanece no seu coração, na sua família, no seu espírito. E o nosso bom Jesus diz, passemos para outra margem, saiamos da mesmice, saiamos da situação já praticamente mediocrizada e passemos a outra margem, tenhamos uma outra perspectiva do problema que nos aflige no momento. Passemos a outra margem, disse o nosso bom Senhor Jesus. E assim o fizeram, o levaram
como estava. E como ele estava? Cansado. Após pregar e explicar tantas parábolas aos discípulos em particular. Mas é importante realçar o seguinte: o levaram, assim como estava, no barco. Agora, o que poucos se apercebem é a frase seguinte que diz: e outros barcos o seguiam. Você pode sublinhar isso aí se desejar. E outros barcos o seguiam. Jesus não foi sozinho no barco. Ele foi com os discípulos, sim, é bem verdade. Mas, além deste barco em particular, outros barcos o seguiam. Agora vejam o resultado. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo, ou seja, o barco já estava a encher-se de água. Nós lemos no princípio que quando você consegue utilizar o vento em seu favor, o vento é um benefício. Os barcos de então eram tocados por vento, eram veleiros. Um mastro principal, uma grande vela, e talvez um barco mais elaborado, mais rebuscado, se é que houvesse tal, teria uma vela pequena, chamada bufão, ou vela balão, bem na proa. Mas a rigor não é assim, João Inácio? Nós temos um mastro principal, a vela grande, e um experiente pescador, ele vai saber utilizar a força do vento em seu favor. Jangadeiros que o digam, homens valentes, que singram os mares, a milhas e milhas e milhas da costa cearense, e à tardinha ao sol poente, trazem o peixinho para você e eu comermos. Demos graças a Deus por esses homens também. Mas o vento é benefício quando você sabe dele se utilizar. E aqui estamos num barco não muito grande, talvez 12 a 15 metros, se muito. Imaginemos que ele tem apenas um único mastro principal com a vela grande, vela içada, já a meio caminho. E não estamos em um mar propriamente dito. Estamos, na verdade, em um lago chamado Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, ou Lago de Quinerete. São nomes diferentes para o mesmo lugar, o mesmo mar, a mesma água. O problema é que aquele lago, meus irmãos queridos, ele está até hoje, na verdade, no final de um vale, a 200 metros, vou repetir para você, a 200 metros abaixo do nível do mar. De modo que todas as colinas caminham para baixo numa depressão de 200 metros, é de Vacaldas, e aí as colinas são em si mesmas túneis de vento. De modo que a certa altura do ano, e em certos momentos aquela calmaria, aquela bonança, poderia ser precipitada em um grande temporal, ventos tempestuosos, velocidades enormes, ao ponto em que mesmo o mais experiente pescador, mesmo o mais experiente, na verdade, navegador, não teria condições de domar a força do vento. Nesse momento, então, o que eles fazem? O que qualquer pescador faria, qualquer dono de veleiro, comandante faria, seria, ponto 1, arriar as velas, recolher as velas. Ponto 2, segurar firme o leme e manter o curso. Mas o problema é que eu penso, não está aqui, mas na minha experiência náutica, que não é muito, mas são já praticamente 30 anos, e recordo muito bem nas vezes em que eu estava aqui em Fortaleza, no Cais do Porto, e fui buscar tripulantes doentes em navios a mais de 15 milhas, 20 milhas da costa cearense, e nós íamos de rebocador, o famoso e velho Niterói, uma barcaça quase fazendo água bem devagarinho, com 2 motores vagabundos, e um deles quebrando aqui e acolá.
E lá pela madrugada chegávamos finalmente ao grande navio tanque, que parecia estar em casa, parado, e nós no barquinho, no Niterói, rebocador, numa tempestade mais ou menos parecida talvez com esta aqui. Um barquinho para cima e para baixo, e o navio grande parecia que estava em casa, deitado em berço esplêndido. Então a providência primeira é arriar velas, a segunda é manter o leme, e a terceira, qualquer navegador sabe, se o navio faz água, chama-se alijamento de carga. E o que é isso, pastor? Alijar a carga. Significa botar a carga para fora, tirar do porão a parte pesada, botar a carga para fora, para o navio subir mais a superfície. De modo que a água que está entrando, ela encontra agora dificuldade, porque o navio subiu em relação digamos assim, da meia-lua dele, do navio, da linha d'água para baixo. Quando você alija a carga, o navio sobe, evidentemente. Eu tenho a impressão que eles fizeram isso. Só podiam ter feito. Mas o problema é que nessa hora não há nada de providência que dê resultado. E homens experientes como eles, navegadores, pescadores, vão ter problemas, porque o temporal está além da capacidade de domínio técnico deles. Nós aqui hoje à noite, você aí pela internet, certamente pode estar se encontrando em situação idêntica a esta. Você está navegando nos barcos da sua vida, e eis que de repente, não mais que de repente, o vento bate nas suas costas, empurra o seu barco, derruba a sua vela, quebra o seu leme, e você está agora navegando ao Deus dará, à deriva, sem Deus, sem paz, sem salvação, sem perspectiva de nada. E a pergunta que você faz é: quem me salvará? Quem vai me socorrer em meio à minha tempestade existencial? Em meio aos meus problemas, a minha situação que para mim é indomável, não há como fazer, eu não tenho forças de mim mesmo. Eu tento parar e não consigo. Eu tento começar e não consigo. Eu prometo e não cumpro. Meu Deus, o que será de mim? Eu quero dizer a você hoje à noite que Deus tem um momento especial para interferir na sua vida. Que por mais tempestuosa que seja a sua navegação, por mais problemática que seja a sua situação, Deus é o seu comandante, Deus é o seu capitão, Deus é aquele timoneiro certo nas horas incertas. Somente Deus é capaz de dar curso ao seu barco, de dar razão à sua vida, de dar norte, mais uma vez, a quem não tem norte algum. Somente Deus, somente Deus, somente Deus. Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que eu mesmo já estava a encher-se de água. A encher-se de água. Quem sabe até aqui hoje alguém esteja mais ou menos assim, a vida já querendo encher-se de água. São problemas e problemas e problemas, e você não sabe para onde ir. Mas tenho para você boas novas. Jesus está neste barco. Verso 38, Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E aqui vai uma saudável especulação teológica. Como é que alguém consegue dormir em meio a uma tempestade? Pensa comigo, vai. Como é que alguém consegue dormir, barco acima e barco abaixo, praticamente sem governo nenhum, à deriva, enchendo d'água? Como é que alguém consegue dormir em uma situação igual a esta aqui? Se fosse você ou se fosse eu, talvez não conseguíssemos dormir. Mas Jesus, ele é aquela figura extraordinária que faz coisas impossíveis, inimagináveis, dentre elas, dormir em meio a uma tremenda tempestade. E detalhe, tinha um travesseirinho, porque ninguém é besta. Ele estava dormindo
É ou não é? O texto é claro, havia um travesseiro. E se duvidar, de pena de ganso, ganso canadense. Porque tudo para ele era do bom e do melhor. Jesus estava no barco. O barco já agora fazendo água. E ele dormia no travesseirinho maravilhoso dele. Bendito seja o Eterno. Mas enquanto ele dormia, os discípulos, detalhe, exímios pescadores e navegadores, estavam desesperados. E por quê? Porque a situação estava fora do raio de ação deles. Nenhuma técnica, nada de nada iria colocar aquele barco de novo em navegação correta. Aí é que eles se lembram que Jesus está no barco. Será que há alguma semelhança em relação a você e a mim? A navegação vai bem, obrigado. Como vai o trabalho? Vai ótimo. Estou ganhando bem, melhorou um pouquinho, fiz pressão, ameacei, blefei, deu certo e eu estou agora ganhando um pouquinho melhor. Ai que maravilha, vou trocar de carro. Então você começa crescendo numa coisa materialista, consumista e vai. De repente um andor sujo do nada. Bate uma chapa dele. É o novo, bate uma chapa, um raio-x, e aí dá um problema. Aí é que o infeliz se lembra que existe Deus. Enquanto a coisa vai numa boa, legal, enquanto o barco está navegando na tua vida, casa, comida, roupa lavada, 500 conto por mês, enquanto tudo vai bem, você não se lembra de Jesus Cristo, não. Mas quando o teu barco começa a dar água, começa a vazar, começa a coisa a piorar, a tempestade entrando na tua vida, é que você vai se lembrar, igual aos discípulos, que Jesus está à tua disposição. Vamos continuar, minha gente amiga? E Jesus estava no barco, na popa, dormindo no travesseiro. E aí eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Como é que discípulos, sobre os quais Jesus havia dado a eles poder para expulsarem demônios, curarem pessoas, fazerem milagres, prodígios, maravilhas, e esses homens ainda têm a cara de pau de perguntar: mestre, não te importa, não é verdade? Não te importa que pereçamos? Como é que esses homens têm ainda a petulância, a audácia, a ousadia de perguntar, de duvidar do amor de Deus na vida deles? Qualquer semelhança com você não é mera coincidência, porque muitas e muitas vezes você faz as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos. Deus me abandonou, Deus não me ama não, porque se me amasse, me teria dado a Ferrari que eu queria, porque se me amasse, eu teria comprado o meu Hyundai HB20, porque se me amasse, teria me dado... Aí você faz uma lista de coisas absolutamente imateriais, consumistas, sobre as quais você pensa que não viverá sem elas. Fala a verdade aqui baixinho, só entre nós, é ou não é assim? É exatamente assim. Nós duvidamos do amor de Deus. Senhor, não te importa que eu ande assim, quase nu? Nós temos esse mau costume de duvidar do amor de Deus. Iguais aos discípulos que perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? Olha, se eu fosse Jesus, que eu nem de longe sou, eu daria uma resposta tão bem dada, pense, a uns cabras assim. Mas não, aqui é Jesus. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Aleluia. E o texto é claro: o vento se aquietou e fez-se grande bonança
Bendito seja Deus. Percebeu a cena? Tempestade, barquinho no mar, sem nada, discípulos totalmente desesperados e Jesus dormindo na travesseira. Olha que delícia. Mestre, não te importa que pereçamos? Cabra medroso, com o diabo, como dizia minha avó. Cabra medroso! Em alguma versão, tímidos, né, assim? Mas o original é medroso. Alguém aqui tem medo de alguma coisa? Com medo de levantar a mão, fala a verdade. Levanta essa mão. Todo mundo tem medo. Só quem não tem medo é quem morreu. Todos têm medo. Óbvio. Temos aqui psicólogo, não temos? O medo, na verdade, é uma espécie de autoproteção. Todos têm medo. O medo é salutar. O medo não é ruim por si mesmo. É uma autoproteção contra o desconhecido. Perfeito? Então o medo não é ruim em si mesmo. O que é ruim é o pânico. Por exemplo, ter medo de barata é normal. Agora, gente que não pode ver uma, olha uma aí. Aí ela vai, sobe na cadeira e grita. Aí não é medo, aí é pânico, é desespero. Então o medo é uma coisa, pânico é outra. Isso é verdade, eu sinto. O caso deles não era mais medo, era pânico. Era pânico. Porque é inconcebível que alguém pescador, nascido e criado no lago de Genezaré, acostumado a tempestades, venha agora ter medo de novo. Cabra medroso do inferno. Não pode. Então não é medo, aqui é pânico. E aí só alguém que criou os céus e a terra, só alguém que do caos criou o cosmo, só alguém que do nada criou tudo, só alguém que da massa criou na verdade o próprio homem e soprou sobre eles o fôlego vivente e deu a eles vida, só alguém que tem o controle absoluto de tudo poderia, mais uma vez, tornar a situação em normalidade, a tempestade em calmaria. E esse alguém tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Não é São Judas Tadeu, não é São José, não é Santa Maria, nem Santo Expedito. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Santos nós somos, no sentido lato da palavra. Santum, latim, separado para o serviço de Deus, mas não dignos de beatificação ou canonização. A palavra é: acalma-te, vento, acalma-te. É modesto. E sabe o resultado? A calmaria voltou, o vento passou, o temporal passou. Quem sabe você hoje à noite aqui na sua vida esteja vivendo momentos finais de um naufrágio quase que iminente, iminente com I. O que significa dizer que é quase que inevitável. Você vai afundar. Você vai afundar, com corda e tudo, linha e carretel, tudo, a não ser que Jesus Cristo entre no seu barco. A Betfagé é assim meio esquisito, e o pastor Paulo César Sampaio mais esquisito ainda. Eu não prego motivações, eu prego o texto puro e simples. Você vai afundar, a não ser que você desperte o Cristo que está perto de você. Você tentou de tudo já, mas não tentou o principal: Jesus de Nazaré. Acalma-te, emudece vento. E o texto diz: e fez-se grande bonança. Agora eu aprendi como
aprendiz de navegador, tanto aqui quanto em Macaé, no Rio de Janeiro, eu aprendi que atrás de uma bonança sempre vem outra tempestade. De leve, de leve. Atrás de uma bonança é pau, vai ter outra tempestade. E atrás da tempestade outra bonança, e assim vai. Na verdade, é uma espécie de reflexo, um espelho da própria vida. Tempestade, bonança, tempestade, bonança, tempestade, bonança. O grande lance é você passar as tempestades e não fracassar nelas, e não afundar com elas, e não desaparecer nelas. Eis a dificuldade que você só terá se você tiver no seu barco, no barco da sua vida, um capitão da altura de um Jesus Cristo. Afora isso, você estará perdido, absolutamente perdido, que nem GPS vai te encontrar. Finalizando, já estamos a quase 8h30. Então lhes disse: por que sois assim tímidos, medrosos? Como é que não tendes fé? E a pergunta aqui não é uma ofensa não, porque ele havia dito lá atrás que eles tinham poder para pisar em serpentes, curar enfermos, expulsar demônios, fazer milagres, maravilhas, prodígios, e agora pescadores com medo do mar. Não é esquisito, pessoal? Sim ou não? Mas sabe o que é? Chega uma hora em que o teu quadro, a nossa vida está tão fechada que você não consegue nem fazer o primeiro, que é passar para outra margem, que é sair e ver outra perspectiva, olhar de outro ângulo, ter outro ponto de vista. E o que é, pastor, um ponto de vista? Se não a vista de outro ponto. Por isso é ponto de vista. Se eu estou aqui, eu vejo nessa angulação. Se eu estou aqui, centralizei aí no multimídia. Se eu estou aqui, ele vai ser obrigado a mexer na câmera, senão ele está ferrado comigo depois do culto. Ele vai ter que mexer, mexe! Então ele mexeu. É exatamente assim. Percebeu? Percebeu? A vida não é tão diferente disso. São diferentes angulações que vão acontecendo na sua vida e você precisa estar me acompanhando, multimídia, em nome de Jesus. Esse é o barco da vida. Sem mais nem menos, sem blá blá blá, sem firulas. A verdade como ela realmente é. Bendito seja o Eterno. Vamos finalizar, pastor, obrigado, já estamos chegando. Agora, eles possuídos de grande temor, está assim na tua Bíblia? Tá? Então esses cabras tiveram medo duas vezes. Lá atrás, quando acordaram Jesus, pavor, pânico. E agora de novo, possuídos de grande temor, cabra frouxo, e dizia um para o outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pior bobagem que a sociedade faz, a meu ver, é mexer com um crente cheio do poder de Deus. Vou te contar só essa aqui rapidinho. É verídica, é uma história com H, portanto verdadeira. Num grande ministério, eis que vos conto um mistério, parábola do pastor Paulo César. Num grande ministério, era um domingo importante como este, solene, e o pastor estava já mais de uma hora dando uma preleção tão teológica, tão rebuscada, tão trabalhada, que ninguém entendia nada do que ele dizia. Mas na concepção dele estava assim, as mil maravilhas, ele a suprema flor da teologia contemporânea. E ninguém entendia nada, ou muito pouco. E eis que de repente entrou um homem completamente endemoniado, veio ao púlpito e começou a atrapalhar, sabe, a se esgarçar e fazer movimentos e tal e tal.
E o pastor, ao invés de expulsar aquele demônio vagabundo, ele se limitava a apenas, por gentileza, cavaleira, pedir por gentileza ao diabo, por gentileza, sente-se ali e acompanhe a nossa preleção. Mas eis que naquela noite estava visitando a igreja uma senhorinha de seus 70 e poucos anos de idade, magrinha, e, para desespero do diabo, penteca de penteca, entrou, sentou-se lá atrás e viu aquela atrapalhada, aquela arrumação, e disse: o que esse pastor vai fazer para acabar com isso? Resumo da ópera: ela se levantou, magrinha como era, veio até o infeliz endemoniado, colocou a mão na cabeça dele e ele caiu, como diz a minha avó, estatalado, na hora, aqui na frente. A pergunta que não quer calar é: muito blá blá blá, sem poder. O diabo não está preocupado se eu vou dar um discurso teológico, sabe, falando cláusulas, filioque, ou coisa que o valha. Mas ele treme nas bases se você estiver cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele tem um nome: Jesus de Nazaré. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Enquanto o nosso Antônio Remígio Maia louva ao Senhor, eu quero abrir para você a oportunidade, você aqui e você aí pela internet, de hoje à noite colocar, na verdade, no seu barco Jesus como o único capitão. De você hoje à noite, mais uma vez, e talvez até primeiríssima vez em sua vida, despertar Jesus que está ao seu lado, na sua boca, no seu coração, pela palavra da fé que nós pregamos. Eis que estou à porta e bato aqui, bato em forma de palavra, de prédica, bato em forma de hinos, em forma de conselhos, indicação. Jesus está falando para você. Como você está neste momento no barco de sua vida? Eu não sei, mas você sabe muito, muito, muito bem, e Jesus mais ainda. Bendito seja o Eterno. Enquanto o Antônio louva, eu quero que você medite bem na letra, enquanto o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração, para que você atravesse finalmente a tempestade que está, porventura, na sua vida. Bendito seja o Eterno. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quem é este que tem autoridade para fazer todo o mar se acalmar? Quem é este que amou a minha vida e a tua deu pra me salvar? Ele é Jesus, igual não há. Quem desejar pode vir aqui, vamos orar por você. Onde você se encontra, levante sua mão em sinal, vamos orar por você. Que Deus possa abençoar você que levantou a mão. A você também, muito obrigado. A você também, muito obrigado. Deus abençoe. Aleluia! Aleluia! Ele é Jesus, Aleluia! igual não há.
quem é este Aleluia. que ama aos perdidos e o lar lhe oferece com amor. Aleluia. Quem é esse que resolve os teus problemas e que tira do teu corpo toda a dor? Ele é Jesus. Aleluia. Aleluia. Igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Ele é Jesus, igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, Senhor, ter saído do teu Espírito Santo e tocado vidas aqui na Betfagé e aí pela internet. Abençoa, Senhor, faz-te capitão de tantas vidas. Faz-te, Senhor, capitão de tantos barcos que estão à deriva e que precisam da tua sábia orientação, da tua navegação perfeita, do teu braço estendido, do teu milagre santíssimo. Abençoa, Senhor Jesus, e transforma e nos ajuda a passarmos para outra margem, das trevas para a luz, da água para o vinho, do errado para o certo. Nos ajuda, Senhor, em nossa fraqueza, em nossa pequenez. Nos ajuda, Senhor Jesus. Tem misericórdia do teu povo. Ó Senhor, a Ti a glória, a honra, o louvor e a majestade. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre e sempre. Amém e amém. A paz do Senhor a todos. Boa semana em nome de Jesus.